muda de assunto, isso porque a gente tem aqui no estúdio hoje a presença do Defensor Público-Geral do Distrito Federal, Celestino Schupel. Mas quem vai fazer essa entrevista aqui hoje no estúdio do Portal Metrópolis é o nosso editor, Saulo Araújo. Oi, Saulo. Oi, defensor. Muito boa tarde a vocês. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o Metrópolis DF. Eu passo a bola para vocês, então. Deixo vocês à vontade para conversarem, então, sobre a atuação dos servidores da Defensoria Pública do DF, a atuação do órgão também aqui no nosso quadradinho, aqui em Brasília. Fica à vontade. Pois é, Neila, estou aqui com o Dr. Celestino Schupel. Ele é defensor público geral do Distrito Federal e a gente está aqui para bater um papo sobre a atuação da Defensoria em alguns casos recentes e emblemáticos aqui no Distrito Federal, né? Primeiramente, boa tarde, obrigado pela disponibilidade de tempo. E eu já começo o nosso bate-papo aqui, doutor Celestino, perguntando sobre um caso aqui que teve muita repercussão, inclusive fora da cidade, que é aquele caso de uma mulher que foi sequestrada durante uma audiência online de violência doméstica. E graças à atenção de uma servidora da Defensoria Pública, esse sequestro ele não se perpetuou, né? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Saulo. Boa tarde, Leila. Um prazer muito grande estar aqui no Metrópolis hoje. E hoje, ainda mais falando da Defensoria Pública do Distrito Federal, onde é minha casa. Nós atuamos na defesa das mulheres, nós temos diversos profissionais devidamente capacitados e treinados para defender as mulheres do Distrito Federal vítimas de violência e em situação de vulnerabilidade. Nesse caso específico, os indícios do sequestro ocorreu numa conversa anterior à audiência, em que essa servidora da Defensoria Pública entrou em contato com essa mulher para receber informações e orientar quanto à formação da prova oral que ela iria fazer na audiência. Nesse momento, ela teve a sensibilidade de identificar que essa senhora estava sendo vítima de um possível sequestro. Nesse momento, ela já comunicou ao Ministério Público e o juiz da causa, e as medidas foram tomadas e, graças a Deus, essa mulher pôde ser resgatada sem nenhuma intercorrência. Existe algum treinamento na Defensoria Pública ou algum tipo de orientação para que os servidores, principalmente durante audiências online, eles percebam, se eles façam alguma leitura corporal da pessoa que está sendo entrevistada, dos integrantes ali daquela audiência? Nós temos um núcleo especializado em defesa das mulheres. Esse núcleo é gerenciado pela doutora Rafaela, uma pessoa extremamente competente, e todo servidor que entra na defensoria e vai atuar na defesa das mulheres passa por um treinamento dirigido por ela, treinados, e somente após treinamentos elas começam a atender as mulheres vítimas de violência. Outro caso que chamou muita atenção aqui no Distrito Federal, doutor Celestino, foi aquele rapaz que ganhou R$100 mil no jogo do Tigrinho, né? E ele não conseguiu sacar. A plataforma o impediu de sacar. Eu sei que contou com a atuação da Defensoria, mas eu queria, trazendo esse caso como exemplo, para saber se a Defensoria tem recebido muitas demandas relacionadas a casas de apostas, ao próprio jogo do Tigrinho. Enfim, como é que tem sido a atuação da Defensoria? A Defensoria tem se preparado para lidar com esses tipos de demandas que até algum tempo atrás a gente não via? Infelizmente, o Tigrinho, né, ele trouxe para a Defensoria diversas demandas. Essa foi a primeira em que as pessoas obteram benefícios, ganhou, mas não conseguiu sacar. Mas nós temos uma atuação muito grande, principalmente na área de mediação, para tentar resolver esses problemas dessas pessoas que ficam super endividadas com apostas, né? E esse jogo do Tigrinho é uma das maiores, né, demandas que procuram a Defensoria, principalmente aqui na 909 Norte, para tentar resolver essa solução. Normalmente são pessoas que não conseguem sacar ou existe algum outro tipo de problema relacionado a esse jogo? Normalmente são pessoas endividadas, porque o jogo acaba viciando. Elas começam ganhando, ganham uma, duas, aí começa apostando, agora vou ganhar, quando elas estão endividadas e não conseguem nem pagar. Já existe um núcleo dentro da Defensoria para lidar especificamente com esse tipo de problema? Nós temos uma equipe preparada aqui na 909 Norte, que elas tentam primeiro solucionar esses problemas via mediação, se não der, há uma demanda judicial.
E esse rapaz, ele queria arrumar os dentes, né, com esse dinheiro. É esse aí, né, que teve a sorte de ganhar, acabou que não conseguiu sacar. E a Defensoria teve que entrar para tentar resolver essa situação, né? Sei também que a Defensoria atuou em um caso de um rapaz, que foi até um caso que emocionou a gente aqui que cobriu, todo mundo que se envolveu diretamente no caso ficou um pouco emocionado, de um rapaz que ele ficou 1 ano preso injustamente no complexo penitenciário da Papuda por um crime que ele não cometeu, né? Segundo a denúncia feita lá pela Polícia Civil do Ceará, ele tinha cometido um estelionato, mas a Defensoria Pública do DF entrou no caso e conseguiu comprovar que esse rapaz ele não teria cometido esse crime, e depois de 1 ano ele conseguiu finalmente a sua liberdade, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi o bastidor desse caso. Esse caso foi identificado pelo defensor, que é o coordenador do núcleo de custódia, que em visita ao presídio, que nós temos 3 visitas ao presídio do defensor semanalmente do núcleo de custódia, fora do núcleo de execução penal. E lá ele identificou essa violação de direito de uma pessoa que estava com a liberdade cesseada e, o pior ainda, inocente, sem ter praticado nenhum crime. Esse caso acendeu também uma falha da Defensoria Pública, que demorou 1 ano para descobrir esse fato. Fez com que eu procurasse o Senapen, e lá eu conversei com o secretário, e nós conseguimos agora, possivelmente será liberado alguns recursos, para a gente ter dentro do presídio uma equipe multidisciplinar para avaliação de todos os presos, identificar todos os fatos, para que esses fatos na capital do Brasil não se repitam. É um absurdo uma pessoa dentro da capital da República ficar 1 ano preso, inocente, por um crime que não cometeu. Nesse caso, a Defensoria também ela acompanha o processo. Eu imagino que ele vai mover um processo de indenização contra o Estado. Não sei se o Distrito Federal ou se o Ceará, né? A Defensoria acompanha também esse processo de indenização? A Defensoria Pública do Distrito Federal pode até preparar a judicialização, né? Mas se for contra o Estado do Ceará, a ação vai correr no Ceará. Se for contra a União, será aqui pela Defensoria Pública da União. Mas isso não impede nada que a Defensoria Pública do Distrito Federal dê toda a orientação necessária, inclusive na confecção e busca dessas provas para a responsabilização devida. Entendi. Agora, mudando um pouco de assunto, é um assunto triste aqui, mas que infelizmente a gente traz todos os dias aqui no Metrópolis, que são animais maltratados. E a gente noticiou recentemente que a Defensoria Pública criou um núcleo, um projeto, na verdade, para estimular a adoção de cachorros, de gatos, de outros pets que são recolhidos nas ruas em situação de maus tratos. Primeiro, queria saber como é que está o andamento desse processo, se a Defensoria Pública estipula alguma meta, quais são, para o cidadão que está em casa aí, acompanhando o boletim do Metrópolis, como ele faz para adotar um pet em situação de vulnerabilidade? Bom, primeiro que a Defensoria, né, na garantia do direito dos animais e da própria saúde pública, né, se depara em todos os eventos que nós participamos com animais que estão abandonados, né, com animais em situação de maus tratos. E fui demandado diversas vezes por populares sobre a situação dos animais, o que a Defensoria estava fazendo para que essa violação do direito dos animais cessasse. Apesar de ser cobrado muito tempo e eu ser uma pessoa que tem um carinho especial pelos animais... O senhor disse que tem gatos, né? Tenho 15 gatos. 15 gatos, 15 né? gatos. Né? Tinha 3 cachorros, mas pela idade eles acabaram falecendo. Mas logo eu terei também alguns cães lá em casa. E acabei encontrando uma saída, né? Encontrar um projeto que nós desenvolvemos também na 909 com o coordenador do núcleo de iniciais, para fazer um projeto para trabalhar e de garantir que a população fosse devidamente orientada quanto aos maus tratos animais, para conscientizar a população que nós devemos evitar, né, maltratar os animais, abandonar os animais nas ruas e também estimular a adoção. E no primeiro projeto nós ficamos muito felizes, que nós conseguimos várias adoções, conseguimos doações de kit para as pessoas que adotavam, já eu com ração, vacina, tudo, kit completo. E estimulamos a adoção aqui no Parque da Cidade. Eu acho que para o primeiro projeto
Eu me senti muito feliz, foi um evento muito leve e estimulante, né? Muita felicidade ali com os animais ali que foram adotados, que estavam lá para adotar, as pessoas felizes adotando, né? Teve vacina antirrábica, teve exames de sangue dos bichinhos, então foi muito bonito. E conte com a gente para dar publicidade ao projeto, Muito tá? obrigado. Para ajudar. Doutor Celestino, o senhor falou agora sobre a situação dos presos no complexo penitenciário da Papuda, né? Que a Defensoria pretende ali acompanhar mais a situação de todos os presos para que situações de injustiça não voltem a ocorrer, né? Mas também a gente tem uma outra situação que envolve os visitantes. A gente publicou hoje uma matéria do Chico Dutra, está lá na página de cidades do DF, do Distrito Federal, sobre revistas vexatórias na Papuda. Então a gente tem relatos horrorosos de mulheres que, mesmo após elas passarem pelo scanner corporal, elas serem obrigadas a mostrar os seios, a ficarem totalmente despidas. E eu queria saber do senhor se é uma preocupação da Defensoria Pública evitar esse tipo de violação dos direitos humanos. Olha, essas violações de direitos, que eu entendo como violação de direito, vêm ocorrendo no Brasil inteiro. Eu acredito ser um absurdo que, com a tese de segurança, acabem cometer essas violações com as mulheres que vão visitar os filhos, maridos, namorados dentro do sistema penitenciário. O Estado tem que arrumar uma forma sem cometer essas violações com as mulheres. Essa preocupação é tamanha que nós colocamos agora, estamos planejando um mutirão nos sábados para atender os familiares e não os presos. Exatamente para garantir que essas mulheres não passem por essas violações. Nós tivemos a decisão recente do STF que fez com que cesse essas revistas, né? Eu poderia usar o termo melhor não usar, né? Mas que essas revistas cessassem, que causassem menos sofrimento às mulheres que já estão sofrendo por ter um ente da família com a liberdade cerceada. Doutor Celestino, muitíssimo obrigado por vir aqui, disponibilizar um pouquinho do seu tempo, eu sei que é corrido. Eu agradeço demais pela entrevista e a casa está aberta para quando o senhor puder voltar. Muito obrigado, Samuel. Obrigado.